Bom dia! Bom dia! Vamos ficar de pé? Vamos iniciar nosso devocional do nosso segundo dia do jejum. Jejum das portas abertas. Aleluia. Aleluia. Volte para o seu espírito nessa manhã. O Senhor tem portas abertas para nós. Amém? Pai, nós estamos aqui nessa manhã porque queremos desfrutar de Ti. Queremos nessa manhã ter um relacionamento com o Senhor. Estamos aqui para Te louvar, para bendizer o Teu nome, para Te exaltar. Sabemos que foi o Senhor que nos trouxe para estarmos aqui nessa manhã. Sabemos que o Senhor tem nos atraído para estarmos buscando a Ti nessa manhã. Por isso nós oramos nessa manhã. Vem, revela-te a nós, mostra-te a nós. Dá-nos a graça de poder tocar no Senhor nessa manhã. Dá-nos a graça de poder desfrutar de Ti, da Tua presença, da Tua vida, da Tua unção, da Tua graça nessa manhã. No nome de Jesus, que nós possamos ser cheios de Ti nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? Vamos nessa manhã louvar o Senhor com todo o nosso coração, adorar o Senhor nessa manhã. Aleluia. O Teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o Teu reino, Tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para Te adorar. Meu coração será sempre Teu. Quero viver só pra Te amar e desfrutar do Teu amor, me envolver em Teus braços, sentir Teu calor. O Teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o Teu reino, Tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para Te adorar. E o meu coração será sempre Teu. Quero viver só pra Te amar e desfrutar do Teu amor, me envolver em Teus braços, sentir Teu calor. Meu coração será sempre Teu. Quero viver só pra Te amar e desfrutar do Teu amor, me envolver em Teus braços, sentir Teu calor, me envolver em Teus braços, sentir Teu calor, me envolver
Por isso nós te adoramos nessa manhã, Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, oh, em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito e verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Nós te adoramos em espírito e em verdade, Jesus. Digno desta canção, só tu és
sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus, oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor, oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus, oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os teus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
nome santo. Declare por uma última vez. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o
adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Aleluia. Digno é o Senhor. Nós vamos cantar mais uma música ainda. Mas antes de cantar, queria dizer algo nessa manhã. Apocalipse capítulo 3, versículo 7, diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: eis o que diz o santo e o verdadeiro, que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Que tem a chave de quem? De Davi. A chave de Davi. Sabe para quem que foi revelado o tabernáculo? Para quem que foi dado a instrução de construir o tabernáculo? Não foi para Davi. A instrução de se construir o tabernáculo como lugar de adoração foi dado para Moisés. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor restauraria, né, o tabernáculo caído de quem? De Davi. De Davi. Então ele falou: olha, tem a chave de Davi. Que chave é essa? Sabe por que o tabernáculo que vai ser reconstruído, reedificado é o tabernáculo de Davi? Porque quando Davi assumiu o trono e ele mandou buscar a Arca da Aliança e trouxe para Jerusalém a Arca da Aliança, né, e ele reedificou o tabernáculo e colocou a arca ali, e a Bíblia diz que ele instruiu, constituiu, né, cantores que ficavam louvando a Deus 24 horas por dia. Olha, nós tivemos uma vez em Abu Dhabi, né, nós fomos numa mesquita, e naquela mesquita tem um túmulo de um homem, né, que construiu, que fundou, né, o Abu Dhabi, se eu não me engano, o país árabe. E ali eles constituíram, sabe, um lugar que eles ficam cantando 24 horas, adorando aquele homem, sabe? E nós muitas vezes não adoramos o Senhor, nós muitas vezes não louvamos ao Senhor. A chave de Davi, a chave para nós recebermos, sabe, portas abertas, é louvar o Senhor. Nós estamos no jejum das portas abertas, mas muitas vezes deixamos de louvar. Quantas vezes acontecem coisas ruins, coisas que nós não gostaríamos que acontecessem, e nós muitas vezes nos calamos, ou às vezes até fazemos pior, murmuramos, reclamamos, né? Falamos mal. Mas a chave para abrir a porta é louvar. A chave para abrir a porta é adorar o Senhor em todo momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Versículo 8 diz: conheço as tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Aleluia. Você tem portas abertas na sua vida? Você tem portas abertas? Louve ao Senhor. Se nós queremos portas abertas na nossa vida, nós precisamos louvar ao Senhor. Sabe, um pregador americano, né, que a esposa dele faleceu durante a semana, e alguém pensou, né, as pessoas pensaram que ele ia, né, tirar alguns dias de luto, iria se ausentar da vida da igreja alguns dias para poder, né, ficar de luto. E no domingo seguinte ele subiu no púlpito para pregar, e as pessoas ficaram todas assustadas. Porque, né, a esposa dele acabou de falecer, acabou de sepultar ela, acabou de enterrar ela. E ele subiu, pegou o microfone e disse: olha, lá no céu não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá dor. Lá nós vamos adorar Ele sem nada disso, não vai ter nada disso. Mas Ele quer a nossa adoração é hoje. Hoje é a oportunidade que nós temos de adorar a Deus em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às dores, em meio às tribulações. O que você está passando nesses dias? O que você está passando nesses dias? Qual é a porta que está fechada diante de você? Às vezes é a enfermidade, às vezes
né, é uma luta na família, no casamento, às vezes é um aperto financeiro. O que você está passando? Qual que é a porta que está fechada? Sabe qual que é a chave para abrir essa porta? Louvar ao Senhor. Louve o Senhor. Louve ao Senhor essa manhã. O Espírito Santo está aqui. Louve ao Senhor. Vamos cantar mais uma canção, ou essa mesmo, ou mais uma. Eu queria que você abraçasse alguém que está do seu lado. Eu queria que nós orássemos uns pelos outros durante essa canção. Nós vamos louvar e vamos orar uns pelos outros. Nós vamos declarar que esse é o ano das portas abertas. Amém? Ore, abençoa, declara, esse é o ano das portas abertas. Deus vai abrir portas na sua vida. É o Senhor, te louvamos, muito digno de louvor. Louvamos, Senhor, nessa manhã. Na cidade do nosso Deus, o santo monte. Te adoramos, apesar das circunstâncias, nós te adoramos. Alegria de toda. Oh, temos alegria de estar aqui nessa manhã. Oh, nos alegramos da tua presença. Apesar das lutas, das dificuldades, das tribulações, das dores, nós te louvamos nessa manhã. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Te agradecemos nessa manhã E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. agradecemos nessa manhã. Sem teu infinito amor, Abre as portas que estão fechadas diante de só nós. tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos, Pai, nós oramos nessa manhã. Oh
Oh, Espírito Santo, enche-nos de Ti. Ora para a pessoa que está do seu lado. Espírito Santo, enche a vida do meu irmão. Tudo que nós precisamos é ser cheios de Ti, cheios da Tua vida, cheios da Tua unção, cheios da Tua graça. Espírito Santo, nós ministramos nessa manhã vida de Deus, o Santo Espírito. Ministramos nessa manhã o fluir do Espírito na vida dos nossos irmãos. Declaramos que esse é o jejum das portas abertas. Declaramos que portas estão abertas sobre, Senhor, a vida dele, sobre a vida dela. Declaramos que nós veremos o milagre, nós veremos a unção do Senhor, a vida do Senhor trabalhando em nosso favor. Oh, no nome de Jesus nós declaramos, oh, no nome de Jesus, unção do Espírito, vida do Espírito no nosso meio, nessa manhã, nesse dia, no nome de Jesus. Amém e amém. Paulo vai ler para nós a lição de hoje. Nós vamos estar lendo a lição um pouco atrasada. A lição de hoje, né, é a lição de ontem, na verdade, o primeiro dia, né, que é o pão do Filho. Pode se sentar onde você está. Pão do Filho. E depois nós vamos cear. Vamos fazer uma ceia aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Bom dia. Nosso povo me acordou. Bom dia, gente. Bom dia. Paula, quantos já? Você mandou no grupo, né? Essa lição, né? Está no grupo. Ou a lição está no grupo. Quantos já foram abençoados aqui nessa manhã? Amém. Amém. Estamos aqui desde as 5 horas da manhã, agarrados, né? Amém. Vamos aqui para a leitura do primeiro dia, que foi ontem. O pão dos filhos. Deus é bom, Ele o ama e deseja o melhor para você. A vontade dele é que você tenha um coração cheio de paixão e vida, um corpo saudável, cheio de vitalidade, um espírito renovado, para que adorá-lo e ter comunhão com Ele, para adorá-lo e ter uma comunhão com Ele, uma mente clara, cheia de conhecimento da glória de Deus. Nunca foi a intenção de Deus que tivéssemos um corpo cheio de enfermidade e uma alma deprimida e angustiada, incapaz de cumprir o seu propósito. Deus não nos criou para vivermos uma breve existência atribulada e pobre. Não fomos feitos nem mesmo para morrer. Todas essas coisas são inimigas de Deus. O Senhor Jesus veio para nos redimir da maldição que entrou no mundo pela queda do homem. O primeiro Adão, por causa da queda, trouxe ao homem a condenação, a doença, a pobreza e a morte. Mas o último Adão trouxe a redenção, saúde, vitória e imortalidade. Como último Adão, Jesus levou para a cruz toda a maldição do pecado, e como segundo homem nos introduziu numa nova criação, sendo Ele mesmo o cabeça de uma nova raça. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, também os celestiais. 1 Coríntios 15, 45 a 48. Existem 35 milagres do Senhor relatados nos evangelhos. Ele fez muito mais do que isso, mas João disse que esses foram registrados para que crêssemos que Jesus é o Filho de Deus. Jesus fez 35 milagres nos evangelhos. Desse total, 28 estão relacionados com o nosso corpo, incluindo comida, pão e peixes sendo multiplicados e água transformada em vinho. Mais 24 são curas físicas, e aí incluímos expulsão de demônios e ressurreição dos mortos. Vejo que o poder do Senhor está disponível para suprir todas as nossas necessidades físicas. O Senhor raramente repreendia seus discípulos, mas quando o fazia, era por causa da pequenez da fé. Em outras palavras, ele lhes dizia: por que vocês não tomam tão pouco de mim? Meu poder pode lhes dar muito mais. Por que vocês não recebem? A maior bênção que podemos receber depois da salvação é a cura para o nosso corpo.
Saúde é a maior riqueza. Fomos criados para viver eternamente. Então a doença não faz parte do plano de Deus. Muitos acreditam que Deus lhes mandou uma enfermidade para lhes ensinar uma lição. No entanto, elas vão ao médico para desfazer o que Deus mandou. Jesus nunca fez pessoa alguma adoecer para lhe ensinar uma lição espiritual, para trazê-la mais perto dele, ou para ela aprender o quebrantamento. Ele também não castigou ninguém com enfermidades, em ocasião alguma. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Existem crentes que têm medo que a ira de Deus os atinja nessa área, mas o Filho de Deus não está mais debaixo da sua ira, mas do seu favor. Hoje gostaria de ministrar sobre o plano de Deus de nos dar saúde e vitalidade através da Santa Ceia. Mas antes de tudo, lembre-se de nunca tomar a ceia de forma supersticiosa. Não é o pão em si, ou mesmo o vinho que tem o poder, mas é a união com Cristo. Não tome a ceia como uma tentativa de receber um milagre, mas tome a ceia numa atitude de confiança e segurança, na promessa infalível da palavra de Deus. Precisamos ter cuidado para que a ceia não se torne apenas um ritual. Frequentemente encontro pessoas que ficam meses sem participar da ceia porque estavam doentes. Pergunto, por que não pediram para alguém lhes levar o pão e o vinho? Mas elas dizem que nem lhes ocorreu a ideia. Isso acontece porque para elas a ceia é apenas um ritual. Não sentem que precisam comer do corpo do Senhor. A ceia nos dá saúde e vida. Em 1 Coríntios 11, o Senhor diz que Ele não deseja que sejamos condenados com o mundo, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11, 32. O contexto desse capítulo é a ceia do Senhor. Portanto, ser condenado aqui não significa ir para o inferno. Muito embora tomar a ceia de forma indigna seja errado, não pode condenar ninguém ao inferno. O Senhor está dizendo que a igreja deve receber os benefícios da ceia para que não sofra o mesmo tipo de condenação que o mundo sofre. Baseado no contexto, o que eles estavam sofrendo era fraqueza, doença e morte prematura. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. 1 Coríntios 11, 30. Desde que Adão caiu, o mundo está debaixo da condenação, e por isso sofre debaixo de doenças, fraquezas e morte antes da hora. A vontade de Deus é que não vivamos assim. O Senhor veio para remover tais coisas da nossa vida, da vida dos que creem. Paulo estava surpreso que houvesse tantos fracos, doentes e gente que morria jovem dentro da igreja de Corinto. A razão desse problema era que eles não discerniam o corpo de Cristo na ceia. Eles estavam tomando a ceia de forma irreverente e indigna. Não significava que eles eram indignos, mas estavam participando de forma indigna. Muitos interpretam de forma errada esse texto e dizem que se alguém participa da ceia em pecado, sofrerá juízo. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Não é a pessoa que é indigna, mas a maneira como ela está tomando a ceia. Jesus morreu por gente indigna, e não existe ninguém digno na presença de Deus. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós fracos e doentes, e não pouco que dormem. 1 Coríntios 27 ao 30. O resultado disso era fraqueza e doença. Alguns interpretam que a fraqueza, doença e morte prematura eram a disciplina de Deus sobre eles por causa da irreverência com a ceia. Mas eu creio que devemos entender isso como resultado de não estarem participando dos efeitos maravilhosos da ceia por não terem entendimento do seu significado. O ato de tomar a ceia indignamente é apenas o sinal de que eles não discerniam o corpo de Cristo. O verdadeiro problema é a falta de discernimento. Isso significa que quando tomamos a ceia sem discernir o significado do corpo de Cristo, deixamos de usufruir da bênção da cura, força e vida longa. Paulo diz claramente: eis a razão
Ele diz que há somente uma razão porque os crentes de Corinto viviam doentes, era porque não discerniam o significado do corpo de Cristo. Quando eles pegavam o pão, eles não entendiam o corpo que tinha sido dado. É preciso discernir o corpo. A palavra discernir é diácrino no grego. Essa palavra significa fazer diferença, separar, distinguir. Em primeiro lugar, precisamos distinguir o pão da ceia dos outros pães comuns, mas também devemos distinguir a diferença entre o sangue e o corpo. Precisamos saber para que o sangue foi derramado e por que o corpo foi partido. Os irmãos entendem mais rapidamente o significado do sangue. Eles sabem que os seus pecados foram perdoados e eles agora participam da nova aliança. Muitos, porém, não entendem o significado do pão. É interessante que nos 3 evangelhos, onde é descrita a última ceia, que na verdade é a primeira, o Senhor diz sobre o pão: tomai, comei, isso é o meu corpo. Nada diz sobre o seu significado, mas sobre o cálice ele diz: esse é o meu sangue, dado para a remissão dos pecados. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28. Qual o significado do pão? Porque o corpo foi partido. Nós sabemos que o sangue é para a remissão dos pecados, mas e o corpo partido? Creio que o corpo foi partido para a cura do nosso corpo. Paulo não disse que o problema dos coríntios era porque não discerniam sangue. Ele disse que o problema era não discernir o corpo. Porque não discerniam o corpo, estavam fracos e doentes. Existem 2 elementos na ceia, porque existem 2 aplicações diferentes. O vinho é para o perdão, mas o pão é para a cura. O sangue é para perdão. Quanto ao sangue, não há nenhuma confusão ou problema para entender o seu significado. O Senhor mesmo tornou o seu significado claro. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Colossenses 13, 14. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da tua graça. Efésios 1, 7. Quando você tomar o vinho, saiba que os seus pecados foram perdoados e você foi feito justo diante de Deus por causa do sangue de Jesus. O corpo é para a cura. Embora todo cristão tenha discernimento do vinho, nem todos entendem o sentido do pão. Quando o Senhor falou com a mulher sírio-fenícia, ele disse que não era bom tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. O que significa o pão dos filhos? Essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar dos filhos o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Marcos 7, 26 ao 28. O pão dos filhos se refere à cura da filha da mulher. Os filhos são aqueles que participam da aliança, e os cachorrinhos são os gentios que estavam fora da aliança. Assim, a cura estava incluída na aliança de Deus com seus filhos. Mas ali o texto fala da libertação e não de cura. Como explicar isso? A verdade é que a Bíblia trata a doença e a possessão demoníaca como sendo a mesma coisa, pois ambas procedem do diabo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. A cura e a libertação é o pão dos filhos. A mulher creu no poder das migalhas e recebeu o milagre. Mas hoje nós participamos do pão inteiro. Então podemos desfrutar de muito maior poder. Portanto, quando você comer o pão, lembre-se que o corpo de Jesus foi dado, foi partido, para que o nosso corpo pudesse ser restaurado. Ele tomou as nossas doenças e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi trespassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4, 5. No dia da Páscoa do Egito, o povo deveria matar o cordeiro e aplicar o sangue nos umbrais das portas. Isso é para nos livrar da condenação da morte. Pelo sangue somos salvos. Mas o cordeiro devia ser comido dentro da casa. Esse ato de comer o cordeiro nada mais é que o pão que partimos à mesa do Senhor hoje. O resultado disso foi que não havia nenhum inválido em Israel. Havia cerca de 2,5 milhões de pessoas saindo do Egito, e nenhum doente entre eles. Isso é um quadro do que a igreja pode experimentar hoje. Então fez sair o seu povo com prata e ouro. Entre as suas tribos não havia um só inválido. Salmo 105, 37. O Salmo 103, Davi também coloca o perdão dos pecados junto à cura das enfermidades. Bendizei, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades e quem sara todas as suas enfermidades. Salmo 103, 2 e 3. Na cruz, o Senhor não apenas nos deu o perdão, mas também a cura para todas as enfermidades. Esse é o sentido de discernir o corpo. Uma vez que discernimos o significado do corpo, podemos desfrutar de força, saúde e vida longa, o exato oposto daqueles que não discernem. Não estou dizendo que as pessoas ficam doentes porque não discernem o corpo ou não participam da ceia. Estou dizendo que elas não precisam permanecer doentes se participarem da mesa do Senhor com discernimento. Infelizmente, muitos não tomam a ceia do Senhor seriamente e não atribuem a ela saúde e vida. Mas estão errados. Quando comemos do Senhor através do pão, recebemos força, saúde e vida. Mas é apenas uma cerimônia, um ritual, dizem alguns. Não deveria ser assim. Deveria ser um desfrutar genuíno de Cristo. Todo pecado, maldição, enfermidade, miséria e mesmo a morte vieram ao homem pelo único e simples ato de comer. Comeram a comida errada. Deus então colocou-nos por meio do último Adão, um simples ato de comer, para termos perdão, vida e saúde. Se você crê nas consequências do primeiro ato de comer, precisa crer no poder do segundo também. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos participar da ceia. O Luan está distribuindo ali os elementos. Enquanto ele distribui, eu quero dizer algo para você. Nós precisamos discernir o corpo. O apóstolo Paulo fala que ele recebeu do Senhor, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Então o sangue, nós sabemos para que o sangue serve, para o perdão dos pecados, mas muitas vezes não discernimos o corpo é para cura. A ênfase essa semana é cura. A ênfase essa semana é cura das enfermidades. Cura das enfermidades. Sabe quando você é curado? Quando você come do pão, quando você come do corpo de Cristo. No corpo de Cristo não há enfermidade. No corpo de Jesus nunca se relatou enfermidade no corpo de Jesus. Então, quando ele foi participar da última ceia, ele disse para os discípulos: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Quando nós discernimos isso, sabe, nós comemos saúde para nós. Eu estava pensando nisso, sabe? Vou dar um exemplo muito tosco para você, um exemplo muito trivial. Mas todo mundo aqui tem uma farmacinha em casa, não tem? Todo mundo tem uma farmacinha em casa. Todo mundo tem um lugar que você guarda o remédio. Aí te dá uma dor de cabeça. Você enfia a mão na farmacinha e tira qualquer comprimido para você tomar? Já imaginou? Você está com dor de cabeça, uma enxaqueca, aí você enfia a mão na farmacinha e tira um lactopurga. O que vai acontecer com você? Vai dar ruim. Sabe aquele ditado? Deu ruim. Vai dar ruim, porque você não enfia a mão na farmacinha e tira qualquer comprimido, né? Quando você está com dor de cabeça, você toma um remédio. Quando você está com infecção, você toma um antibiótico. Quando você está,
um outro tipo de doença, você toma, quando você está com dor nas costas, dor muscular, você toma um relaxante muscular, porque você sabe discernir o comprimido que você está tomando. Mas muitas vezes não sabemos discernir o corpo de Cristo. Sabe, muitas vezes não sabemos porque estamos comendo o corpo de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, quem come e bebe indignamente. Indignamente é um advérbio de modo. É o modo como que você come. Não fala da pessoa, não é que a pessoa é indigno. Porque quem aqui pode chegar, pegar o pão, pegar o vinho e falar, eu sou digno de cear? Quem aqui pode fazer isso? Quem aqui não tem pecado nenhum e fala, eu posso cear porque eu não tenho pecado nenhum? Eu sou digno. Porque só pode ser digno quem não tem pecado nenhum. Então, indignamente, não se trata da pessoa, se trata do modo pelo qual os coríntios estavam participando. Quando eles se reuniam, eles bebiam vinho até ficar bêbado. Quando eles comiam, uns comiam mais do que os outros. Alguém comia demais e o outro lá ficava com fome, ficava sem o pão, né? Então o apóstolo Paulo falou, olha, por causa disso há muitos fracos e doentes e alguns que estão morrendo, estão dormindo no meio de vocês, porque vocês estão tomando a ceia de modo errado. E aí ele falou da necessidade de discernir o corpo. Sabe o que você tem na sua mão? Você tem na sua mão um pão, mas que é o corpo de Cristo que foi moído naquela cruz. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, né? Lá no madeiro, a Bíblia diz, lá no madeiro ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Quando nós cremos nisso, quando nós de fato acreditamos que estamos comendo o corpo de Cristo, nós somos curados no nosso corpo físico. Amém? O pastor estava dizendo ontem, né? Os católicos exageraram, né? Deram tanta ênfase que exageraram. Não, isso não é o pão, isso é o corpo. E o corpo não pode nem ser mastigado. Eles fizeram uma hóstia para ser só engolida. E os evangélicos, por outro lado, também fizeram o oposto, né? Não atribuíram valor, é só um pão. É só um pão. E aí, por ser só um pão, ficam meses sem participar da ceia. E aí está doente, está lá cheio de enfermidade, porque não está dando valor ao corpo, não está discernindo o corpo de Cristo. Amém? Pega o seu pão, fala comigo, nessa manhã, mais alto, nessa manhã, eu creio que esse pão é o corpo de Cristo, que foi rasgado, moído, dilacerado naquela cruz. E eu creio que hoje, ao comer desse pão, eu estou comendo do corpo de Cristo. E no corpo de Cristo não há nenhuma enfermidade. E eu declaro que ao comer desse pão, eu estou comendo saúde para o meu corpo. E eu declaro que ao comer desse pão, eu estou curado de toda enfermidade, de toda dor, de todo mal. E eu profetizo que a partir de hoje eu não tenho mais nenhuma enfermidade no meu corpo, em nome de Jesus. Amém? Pega o seu cálice, e fala, esse é o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado naquela cruz para o perdão dos meus pecados. Ao tomar desse cálice, eu declaro que eu sou um no corpo de Cristo. E ao tomar esse cálice, eu piso agora na cabeça do acusador. E eu declaro que pelo sangue eu sou justificado, santificado, purificado de todos os meus pecados. Em nome de Jesus. Participa da ceia, coma o pão, beba o cálice, coma saúde para a sua vida. Finalizarmos, pega suas fichas de oração, amém? Das pessoas pelas quais você está orando, pelos seus alvos pessoais, vai cair, né? Rapidinho. Vamos fazer a confissão. Depois você vai orar, tirar um tempo para orar pelas pessoas pelas quais você está orando. Vamos fazer a confissão da palavra? Fazer a confissão. Aleluia.
Vamos fazer a confissão da palavra? João capítulo 2, versículo 22 diz assim: quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Vamos fazer a confissão todos juntos? 1, 2, 3. Eu sei que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, por isso creio na Escritura e no poder da sua palavra. Se ele prometeu, é certo que se cumprirá. Se ele disse, é certo que se fará. Eu creio no poder da ressurreição que opera em mim, dando-me uma nova vida, e o viver que tenho hoje, vivo pela fé no Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, para que hoje eu pudesse andar em novidade de vida. Amém? Amém. Feche seus olhos, Pai, nós oramos nessa manhã. Entregamos a Ti o nosso segundo dia do nosso jejum. Pedimos que o Senhor nos dê graça, força, ânimo, coragem, disposição, alegria no nosso espírito nessa manhã, nesse dia, para desfrutarmos da Tua vida, da Tua graça e da Tua unção. Eu abençoo cada um dos meus irmãos, abençoo cada um daqueles que estão participando desse jejum. Dá força para aqueles que não estão participando, para que eles possam, Senhor, participar a partir de hoje. Nós oramos e declaramos a bênção e o favor imerecido na vida de todos nós, em nome de Jesus. Se o Senhor é por nós, Deus abençoe você. Te espero aqui amanhã às 7 horas, para nós fazermos mais um dia de jejum.